continuar então a nossa caminhada de fé no livro de Tiago, no capítulo 2. O tema era o capítulo 1, agora é capítulo 1 e 2. Você vai lendo comigo esse livro nessa semana. Eu vou ler um versículo só da palavra de Deus para você poder se assentar. Mas por que eu peço para você ler? Porque você tem que ler todo o capítulo para entender qual que é o contexto. O problema quando lemos a Bíblia é que em alguns momentos nós somos persuadidos a pegar um versículo e aplicar ele na nossa vida no contexto da nossa visão. E esse contexto atrapalha a produção do versículo, a produção da palavra de Deus, porque todos os versículos eles estão inseridos em uma palavra, eles estão inseridos em um contexto. O que é contexto? O que o escritor estava querendo dizer para mim? O que o escritor estava querendo dizer para vocês? Há algo que ele está dizendo claramente para nós, que não precisa de interpretação, na maioria das vezes. Amém, irmãos? Não que a Bíblia não precise de interpretação, mas a maioria da Bíblia não requer interpretação, requer uma boa leitura e que a gente preste atenção no contexto a qual está sendo falado, porque ele está dizendo alguma coisa que não é um versículo, mas é às vezes um capítulo. Às vezes são 5 versículos, não é um capítulo, mas às vezes são uma série de capítulos, onde ele não deixa de falar a respeito do mesmo assunto. Amém? E nós precisamos comprar toda a ideia, não aquilo que sustenta as nossas afirmações. Nós precisamos abrir mão das nossas afirmações muitas vezes e mudar para o que a palavra está dizendo para nós. Nós temos as nossas convicções, sim ou não, irmãos? Temos e temos forte. Diga para o teu irmão aí, temos e temos fortes convicções. Fortes, Velma, fortes, Malu, tu sabe disso, nós temos convicções e muitas vezes temos convicções fortes que fazem o quê? Nós ouvimos uma palavra, muitas vezes inspirada por Deus, e a gente dizer assim, mas eu não concordo com isso. Eu não concordo. Que pena que a gente não concorda. Amém, irmãos? Diga para o teu irmão, que pena. Porque muitas vezes a gente não está concordando com algo inspirado 100% por Deus. Então a gente está em casa orando, Senhor, fala comigo. Fala comigo, Deus. Por que tu não fala comigo? Quem já orou? Senhor, fala comigo. Levanta a mão assim. Olha aí, ó. Todos. E alguém disse, em algum momento da vida, por que tu não fala comigo, Senhor? Alguém disse, levanta a mão, quem disse essa frase assim, Senhor, por que tu não falou? Já não é todos, amém? Mas a maioria disse isso. E aí Deus falou com você. Mas você não ouviu. Porque você estava formado na sua opinião, em o que você concordava e o que você não concordava. Aí você não pôde absorver, porque quando a pessoa começou a falar do que contrariava você, você rejeitou. Quando a pessoa rejeita, há um tampão no ouvido e imediatamente você para de escutar tudo que está sendo falado. Que foi que o missionário falou? Não escutei nada, ele falou aquele negócio lá, já fiquei contrariado e não escutei mais nada. Não é assim? A mente não bloqueia? Bloqueia. Hoje nós estávamos lá no estudo, não sei se não comprometi o estudo com as primeiras palavras que eu entrei lá. Será que eu não comprometi de ninguém, irmão? Daqui a pouco fecha, não, ele vai falar aqui contra, não vou escutar nada, né? Mas com certeza não, porque é do avivamento pentecostal, então o Espírito Santo está ali persuadindo o homem. Nós precisamos ler mais, amém, irmãos? Isso é fato. Hoje não precisa pegar um livro propriamente dito e tá lendo, mas dá para ouvir um audiobook ali e ler mais.
Lê mais, para que a gente esteja a par do que aconteceu na história da igreja, o que está sendo dito por esses personagens e o que aconteceu na história da igreja, porque aconteceu o tempo todo, não aconteceu na época da Bíblia e hoje aqui na nossa vida, aconteceu o tempo todo sem parar, não parou de acontecer coisas, não parou de vir pessoas para a presença de Deus e não parou de ser transformado vidas na presença do Senhor. Tiago capítulo 2, versículo 14. O título da mensagem de hoje é Frutos de uma Fé Genuína. Eu tenho falado para você a respeito de transbordo, eu tenho falado para você a respeito de generosidade, e eu tenho falado para você a respeito de abundância, frequentemente. Mas se você não tem uma fé, e uma fé que eu chamei hoje de uma fé genuína, uma fé viva, uma fé capaz de trazer à tona o que você diz crer, a sua vida não muda, e a minha vida também não muda. Então nós precisamos ter uma fé, e nós precisamos aperfeiçoar essa fé através das nossas obras, através das nossas experiências com Deus. Foi isso que eu chamei de uma fé genuína, uma fé que vai sendo trabalhada. Você aceita Jesus, você começa uma caminhada e naquele momento você nem sabe bem certo o que você está fazendo, porque você é compelido por uma força maior que você vem para frente, aceitei, e agora? Vai para casa com o coração batendo mais forte do que quando chamaram, porque agora você não sabe o que vai acontecer. Mas algo move você, uma força propulsora dentro do teu coração que faz você tomar as decisões que você toma. Aí daqui a pouco você batiza, você começa a seguir a Deus, você é batizado com o fogo, você recebe os dons do Espírito Santo, e assim você vai amadurecendo e vai ficando cada vez mais forte, e quanto mais isso acontece na sua vida, mais tranquilo você vai ficando, mais compassado o teu coração vai batendo e mais sincronizado com o coração de Deus ele vai ficando, e você vai conseguindo assim ter uma assertividade através da fé. A sua vida ela é conduzida agora não da maneira como que você quer, mas da maneira como Deus fez você crer. Isso é muito importante. Essa é a chamada direção de Deus. Me dá direção, Senhor. Mas para nós ter uma direção de Deus, nós precisamos soltar a nau da embarcação. Amém? Por isso que eu disse semana passada, leio, porque ele disse assim: alguém aqui carece de fé? Peça a Deus, que a dá deliberadamente a todos que pedirem, mas porém, peça não duvidando. Porque se você pede e pensa, será que eu vou alcançar? A resposta é não, não vai alcançar. E aí choquei alguns de vocês. Quem estava aqui sabe que ficou chocado. Quando você pergunta, será, Deus, que eu vou conseguir? A resposta é não, não vai conseguir, por causa desse será. Será é dúvida. Será é pedindo com 90% ou menos. Será não é 100%. Amém, irmãos? Então eu peço, e a Bíblia pede para mim que eu peça crendo. Pedir? Amém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por atender meu pedido. Muito obrigado, Senhor. E vou para casa como quem já recebeu a bênção. Fé e obras. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? É uma pergunta, não tem resposta aqui. Está dizendo não. Amém, irmãos? Não está dizendo que ele não pode ser salvo. Está dizendo que eu não tenho como ver a minha fé se eu não tenho obras. Eu não consegui enxergar a fé. Pode sentar. Em nenhum momento Tiago está dizendo que eu não me salvo. Amém, irmãos? Se eu não faço nada para Deus. Ele simplesmente está me questionando. E questionar é bom ou não, irmãos? Ser questionado é bom?
É bom ou não? A gente não chega em uma consciência mais elevada por causa de perguntas que são feitas para nós. Hoje pela manhã eu fiz uma pergunta. Eu olhei para os alunos que estavam ali naquela turma e eu perguntei sinceramente: quem é você? Traz clareza aí em quem você é. As pessoas ficaram ali meditando por algum tempo e não responderam nada, porque não era um exercício, era simplesmente uma pergunta, e trouxeram a realidade. Se vocês forem falar com as pessoas que estavam ali naquela reunião, cada uma vai poder dar o testemunho para você de qual a resposta que veio para elas. Quem eu sou? Vem ou não vem a realidade? Vem. E agora Tiago está perguntando para nós: pode ou não? Pode ou não alguém ser salvo? Pode, sem ter obras? Ele está perguntando porque há um problema nessa igreja, há um problema grave dentro dessa igreja. Eles precisam solucionar um problema, e o problema ele é específico, não é algo que carece da interpretação. Ele começa falando no versículo 1 a respeito de que a gente não tem a fé em Jesus Cristo em acepção de pessoas, e ele está deixando evidenciado o problema da igreja. Qual o problema? A acepção de pessoas. Ele está perguntando para a igreja: olha, se chegar alguém com anéis de ouro, que existia muitos judeus, principalmente que gostam, adoram ouro, que para mostrar a posição social, compravam vários anéis de ouro. Quanto mais ouro a pessoa tinha, mais demonstrava a posição social. E aí Tiago está perguntando, dentro de uma igreja em Jerusalém, completamente judaica, algumas pessoas não eram judeus, ele está perguntando assim: chega um homem bem vestido e nas mãos muitos anéis de ouro, e ao mesmo tempo chega junto com ele um indivíduo com roupas, com traje andrajoso, que é esfarrapado. Você coloca o bem vestido na frente e coloca em qualquer outro lugar, mas na tradução está dizendo aos pés aqui do outro, sentado no chão. Se faz isso, então você faz mal. Então você faz mal. E aí ele, falando a judeus, ele pergunta assim: vocês não sabem que, não cumprindo uma norma da lei, vocês são condenados por toda ela? Aquele Deus que disse não matarás, não foi o mesmo Deus que disse não furtarás? Ele fala o contrário. Na verdade vocês vão ler e vocês vão ver. O que disse não furtarás, também não disse não matarás? E vocês não furtam, mas matam. Olha a acusação: vocês não furtam, mas matam. E eu quero que vocês guardem isso, porque esse é o coração dessa mensagem. Vocês não furtam, mas matam. Ele está fazendo uma acusação. E vocês não são então um réu de toda a lei? De tudo? E aí ele começa então a discorrer a respeito do que ele quer ensinar. Mas vocês não aprenderam de Jesus a amar uns aos outros? E se vocês fazem isso, fazem bem. Não aprenderam a amar o próximo? Sim, a resposta, agora tem a resposta. Então, se vocês fazem isso, vocês fazem bem, porque quem pediu para vocês fazer? Eu, Tiago? Não. Ele, Jesus. E Jesus é Deus nesse momento para essas pessoas. Então ele está dizendo assim: quem? Eu, Tiago? Não, ele, Deus, pediu para vocês. Então, se vocês fazem o que ele pediu, vocês fazem bem. Amém, irmãos? E por que ele está fazendo essa acusação? Porque da mesma maneira como está sendo trazido um problema, vocês entra o rico e entra o pobre,
vocês não dão prioridade para o pobre, vocês não chamam o pobre para frente, vocês não dão uma excluída no rico, vocês não chamam o rico para frente e dão uma excluída no pobre, colocam ele nos fundos lá. Mas ele está fazendo uma pergunta maior, que não ia na igreja. Ele está perguntando, mas se chega o mendigo, aí onde é que vocês colocam? E os escravos? Porque aqui nesse contexto, na história tinha mais um problema, um agravante, tinha escravos. E em muitas igrejas se converteu tanto o escravo quanto o senhor. E aí a Bíblia trata disso. Estava o dono do escravo e o escravo, e a Bíblia ensinava o senhor a ser senhor do escravo e o escravo a ser escravo do senhor. Ah, mas por que Deus permitia a escravidão? A lei permitia a escravidão. Não Deus. No começo não era assim. No começo não havia escravos. Deus fez eu e você, irmãos, preste atenção para que você possa entender nessa noite. Iguais. Esse é toda a base da palavra de Deus. Ele fez eu e você iguais. Nós somos dotados de capacidades diferentes, porque cada um se esforçou em se formar em alguma coisa. Todos vocês se formaram em alguma coisa. Alguns na escola propriamente dita, e outros na escola da vida. Mas todos se formaram em alguma coisa, e nessa formação tem capacidade, sim ou não? Tem capacidade. Aí as capacidades, elas nos diferem. As capacidades, elas nos diferem a tal ponto de nós sermos remunerados diferente uns do outro. Por isso, com o tempo, em praticar as nossas capacidades e na diferença de capacidades, em algumas vezes nem diferença de capacidade, mas muitas vezes a diferença da remuneração que vem pela tua capacidade, porque quem disse que o médico ganha mais que o advogado, ou vice-versa, que o advogado ganha mais que o médico? Quem disse? Foi pessoas que disseram. Mas não tem escrito um plano de carreira na Bíblia. Diz, olha, quando ele for office boy você paga tanto, e quando ele for gerente comercial você paga tanto, e quando ele for o CEO da empresa você paga tanto. Não tem isso. Quem trouxe isso? O homem. Porque nós somos remunerados pela capacidade que nós temos de resolver problemas. Então, se você resolve um problema pequeno, você ganha pouco. Se você resolve um problema grande, você ganha mais. E se você resolve algo impossível, você fica rico. É assim que é. Mas quando que Deus nos fez, Ele fez iguais e nós somos irmãos. E isso é a máxima na palavra. Então, como igreja, nós estamos aqui com vários nichos de mercado, e nós estamos aqui divididos em mais que uma classe social distribuídas dentro da igreja. Por esse grau de aperfeiçoamento de mão de obra e o valor que a gente pode adquirir na mão de obra. A capacidade de nós gerar valor no nosso serviço. Certo, irmãos? Mas antes disso, a lei que rege eu e você é a lei de Deus. E nós somos responsáveis uns pelos outros. E a responsabilidade que Tiago está falando aqui da igreja é quanto aos mais fracos. Deus deixou para nós a responsabilidade de cuidar do mais frágil. É nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Nossa. E isso no contexto social. A verdadeira religião é cuidar do órfão, cuidar da viúva e do necessitado. Essa é a verdadeira religião. A verdadeira fé é a verdadeira religião. Ele deixou esse compromisso para nós, tanto que no livro de Provérbios, que a gente abriu, lendo, há uma palavra que diz que quando você dá ao pobre, você empresta a Deus. Um empréstimo, ele é feito em cima do quê? O que o empréstimo ele é feito? Quando que
vão te emprestar algo, é baseado no quê? Em confiança, em capacidade de devolver o dinheiro, crédito, né? Crédito que é toda a tua capacidade de captar aquele recurso, de ver quanto que é a tua condição de devolver aquilo, o prestígio da pessoa. Hoje existe até um sistema que avalia o risco que você tem quando toma um empréstimo, existe um risco calculado pelo que empresta. Tudo isso e você vai lá e pega. Agora eu pergunto para você, Deus seria um bom cliente para um empréstimo? Sim ou não? Sim ou não? Tem pessoa que paga. Paga ou não paga? Tem gente que é pagador de conta aqui ou não, irmãos? Paga em dia? Amém. Lógico que sim. Talvez alguns com mais dificuldade, outros menos, mas todos tentando sim. Para nós é lei. Para nós é lei. Se nós tropeçamos nisso, nós tropeçamos em toda. Por isso ele está perguntando aqui para a gente, cuidado com a liberdade. Porque agora você não morre mais ao transgredir a lei, e você não é obrigado mais a fazer a lei judaica. Mas toma cuidado com a liberdade. Porque agora você é livre em Cristo. Mas o que você vai fazer na sua liberdade? O que você vai fazer? Vai sair porque você é livre, agora não honra mais teus contratos? Porque na lei eles eram obrigados a honrar. Na lei, o judeu ele era obrigado a honrar, senão ele se tornava um escravo. As pessoas que eram escravos das outras foram pessoas que fizeram uma vida completamente doente financeiramente. Elas não eram inocentes, elas tinham pecado. E o pecado delas era não cuidar da finança. Por isso algumas se tornaram escravas. Precisaram fazer como a gente viu a viúva, e canta aqui com o Jonathan também que vieram buscar os filhos da viúva. Por quê? Para que aqueles filhos trabalhassem pelo dinheiro que o marido dela que morreu ficou devendo. Porque é lei, tem que pagar. Mas hoje Deus, Ele nos desobriga através de Jesus de honrar essa lei judaica e nos dá liberdade em Cristo. E aí Tiago está pedindo para que eles tomem conta da liberdade. Ele está dizendo, gente, vocês precisam cuidar do pobre. Gente, vocês precisam cuidar do mais frágil. Gente, vocês têm compromisso de honrar isso, porque senão não adianta vocês cuidar para não matar e não roubar. Mas ele está dizendo, ei, você que está escravo, você que é pobre, você tem que parar. Para o que você está fazendo, está tudo errado. Ele está trazendo uma palavra que aquela pessoa que está bem tem que cuidar da que não está bem, mas a que não está bem precisa também cuidar de si mesmo para que um dia esteja bem, e que ela possa cuidar de quem está mal naquele dia. Esse é o compromisso da igreja, e por isso eu falei de uma fé genuína, porque se nós não tivermos uma fé genuína, meus amados irmãos, a gente não vai transbordar, e nós não cumprimos a nossa missão sem transbordar. Eu tinha uma irmã que hoje ela já faleceu. E essa irmã, ela tinha uma obesidade mórbida. Então, lógico que nessa obesidade dela havia muitas partes que com certeza ela não conseguia se lavar direito. E nós convivíamos com a irmã, inclusive a minha esposa, ela sempre fala para o grupo das irmãs, o mínimo que precisa ter de higiene, né? É lei da liberdade. Não é lei judaica, mas é lei da liberdade. Nós temos liberdade em Cristo, mas a gente pode tomar banho. Pode ou não, irmãos? Deve, né? Socialmente deve. A gente tem liberdade em Cristo, mas a gente pode andar bem limpinho, pode ou não? Pode ou não? Deve andar bem limpinho. Mas essa é uma questão de uma pobreza extrema, muito próxima da miséria, e lógico que isso é acompanhado da cultura, e você olha então para esse ser humano, e você ama ele. As pessoas não são toleráveis. Você consegue ir dar uma volta com um empresário grande, ele te leva lá, onde ele tem a fossa dos dejetos da empresa, aquilo está fedendo, uma podridão, a caatinga ali, desculpa a palavra, e você consegue caminhar com ele lá, você olha.
Mas você não consegue ficar perto, às vezes, de um irmão. E aí, uma vez, um grupo de irmãs fez um comentário que num congresso nosso estava insuportável de ficar perto daquela irmã. E o meu coração, ele sangrou. Na hora que elas fizeram esse comentário, o meu coração, ele sangrou. Eu até hoje tenho dificuldade de conviver com essas irmãs. E Deus está me tratando até o fim. Vou na crescente. Mas eu não consigo mais ter comunhão com esse pensamento. Porque ninguém sabe dos frutos que tinha na vida daquela irmã e os resultados que a fé daquela irmã proporcionava. Ela tinha uma limitação. Ela tinha problema. Ela tinha dificuldade. Ela podia fazer melhor? Lógico que sim. Mas eu, que sou mais desenvolvido, eu podia compreender facilmente o problema que ela tinha. Era para mim cuidar dela. Há muita gente que é para nós cuidar. Ela pode aproveitar todas as palestras que foram dadas, inclusive por profissionais da saúde, e ela melhorar de vida? Lógico, está sendo cobrado de Tiago isso. Tu é escravo, cara? Por que tu é escravo? Conta para mim. Ah, eu sou escravo porque eu só fiz besteira na minha vida. Tá bom, e tu vai continuar sendo escravo? Ou quer dizer, tu vai continuar fazendo besteira agora que tu conhece a palavra de Deus? Por que tu é escravo? Por que tu é pobre? Ah, não, porque eu era alcoólatra, eu fumava, eu usava droga, eu gastava meu dinheiro mal, eu pedia dinheiro emprestado a juro caro e não conseguia devolver. Tá, mas eu vou ficar toda a minha vida? Não, eu tenho o compromisso de mudar. Eu tenho o compromisso de cada dia melhorar. Mas quem está melhor que eu, tem o compromisso de me cuidar. E de fazer isso ser possível. Isso é igreja. Isso é igreja. Se nós não transbordar, irmãos. Se nós não transbordar. Se nós não abundar. Se nós não exercitar a nossa fé. Se as pessoas não verem generosidade em mim e você. Nós não vamos ganhar ninguém. Nós não vamos crescer. Eu sigo sendo fiel a Deus no que eu posso. E eu sigo pedindo a Deus que me capacite. Para quê? Para que eu também possa transbordar. Porque no momento em que você vencer em Jesus, você vai suprir suas necessidades. Você não vai mais ser um necessitado. Você não vai mais precisar da ajuda de alguém. Ou da ajuda da igreja. Mas você precisa pedir com fé. Para que Deus também dê para você. Porque o objetivo é você ter abundância. Por que Jesus prometeu uma vida em abundância? Para que você pegue essa vida e viva, e da sua abundância você doe. Esse é o segredo, é simples assim. Vida e vida em abundância. Que você viva a sua vida extraordinária e na abundância você doe. Para que outras pessoas que hoje chegaram aqui numa situação difícil, com contas a vencer que não podem ser pagas, e ela possa ser paga a partir da união da igreja. Pessoas que não conseguem fazer o mínimo hoje, que é sobreviver, e elas passem a fazer isso por causa desses mecanismos que nós temos como povo de Deus, como igreja. Amém? Por isso que o que eu estou falando para você é para que você seja sempre muito sincero. Muito sincero, e a sinceridade está nisso. Se você pode, você não deixe de fazer. Mas se você não pode, você não se constranja. Você não se constranja nunca. Porque não foi para você que foi pedido. Mas foi pedido para quem tem. Foi pedido para quem tem. E aí quando eu falo isso, eu não falo de mim. Eu falo pedido por Deus, porque Ele sabe quem. Porque quando faz o apelo, sempre fala com alguém. Sempre fala com alguém. Para alguém Deus pediu. E se esse não dá, é pecado. Alguém sentiu no coração de dar. E esse, quando sente no coração e não faz, esse é pecado. Eu mesmo já cometi pecado nisso.
tu tem ali na tua carteira 5, 10, 20, 50 e 100, Deus te pede a de 100, você se dói pela de 100, você dá 20 e você, não, mas eu dei 20. Mas Deus não te pediu 20, Ele te pediu 100. E você sabe que Ele pediu 100. Porque foi com você, falou dentro do teu coração, ninguém sabe, mas falou com o teu coração, você não dá. Eu, em muitos perrengues da minha vida, eu fiz isso. Deus sabe, não adianta eu chegar para você, sou perfeito. Mas eu fui vendo aquilo acontecendo e não me sentindo com prazer naquilo, e eu fui pedindo para Deus, Senhor, me dá uma mente abundante. Me dá uma mente abundante. Porque está na nossa capacidade do que eu falei no começo. Você veio porque você decidiu. E eu decido ser abundante. Eu decido ser generoso. Eu decido ser caridoso. Isso são decisões que eu tomo na minha vida. Eu decido não ser mais avarento. Eu decido não ser mais dominado pelo dinheiro. Eu decido não fazer mais acepção de pessoas. Eu decido a sentir prazer de conviver com meu irmão, estando ele do jeito que esteja. Porque muitas vezes chegaram para mim e disseram assim, poxa, não deu para ficar perto daquele irmão lá, pastor, tá louco, bafo. Essa pessoa fez uma coisa boa, fez uma coisa ruim. Boa ou ruim, irmãos? Ruim, porque se ela chegasse para o irmão e dissesse, irmão, você quer uma balinha? Tá forte. Ela ia machucar o irmão? Talvez. Mas ela teria sido pelo menos uma pessoa de caráter. Porque você falar de mim quando eu não posso me defender, é fácil. Mas fala para mim, na minha cara, assim, pá, para você ver. Eu vou me defender, vou fazer o contraponto. Faz o contraponto ou não, irmãos? Se faz uma acusação para vocês, faz o contraponto ou não? Faz o contraponto. Porque você não sabe o que aconteceu naquela vida. Esse é o reino de Deus. Porque a injustiça, ela foi denunciada por Jesus. O mundo que vivia em grandes trevas, viu brilhar a luz. E qual luz era? A luz de Jesus dizendo nas ruas de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, de toda a circunvizinhança, é chegado o reino de Deus, aonde o escravo não é menor que o Senhor, e o Senhor não é maior que o escravo, e aonde o irmão não é maior que a irmã, e a irmã não é maior que o irmão, e o jovem não é maior que o adulto, e o ancião não é maior que a criança. E ele começa a anunciar o reino de Deus. Um reino de justiça. É isso que Deus requer de mim e de você. Justiça. E aí quando Tiago ele fala isso, irmãos, ele não está discordando do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo deixa claro que a salvação é mediante a fé. Tiago, quando diz, adianta tu dizer que tem fé se tu não tem obras? Quando ele diz, a fé sem obras é morta, ele está discordando? Não, porque em muitos textos que o apóstolo Paulo escreveu, ele deixa claro que a fé em Jesus, ela vem acompanhada de uma ação. A fé em Jesus, ela nunca é improdutiva. A fé em Jesus é sempre muito produtiva. Então eles concordam. Mas quando as pessoas isolam os versículos que foram falados, e esse é o objetivo da mensagem, é trazer clareza, o que eles estavam falando? Eles não estavam discordando. Mas eles estavam deixando claro que você se salve, o exemplo aqui é Abraão. Abraão creu quando Deus falou com ele. Ele não viu, e a voz que falou com ele disse, eu sou Deus, e você vai fazer isso e aquilo. E ele, amém. Quando ele disse amém, ele foi salvo. Certo, irmãos? Mas a prova da salvação dele ficou evidenciada quando Deus disse, me dá Isaac. Abraão creu por fé, certo? Mas a fé dele ficou evidenciada quando Deus lhe pede Isaac. O que ele faz? Ele dá.
Porque ele crê. Ele crê. Agora, eu creio, Senhor, amém. Mas então me dá Isaac. Ah, é brabo, hein? É brabo, Deus. Isaac. Demorei 100 anos para ter Isaac. Pede outra coisa. O que ele fez? Quando Deus pediu, ele deu. E aí a fé que ele disse que tinha, ficou evidente. Amém? É isso aí, eu prometi, se coloque de pé.